A graça e a paz do Senhor Jesus, mais um dia com os irmãos. Falar da palavra de Deus é muito bom, sabe? E falar de paternidade, não tem preço, é muito maravilhoso. Quando nós entendemos o valor da paternidade, que nós temos um pai, que nós não somos mais órfãos. Quantas pessoas que ainda não entenderam essa verdade? Ou quantas pessoas que pensam que são filhos de Deus, mas verdadeiramente não são. Quem são os filhos de Deus? Primeiro, para ser filho de Deus, João 1,12, você tem que receber Jesus no seu coração. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. O direito de ser filho de Deus só vem depois que eu aceito a Jesus, o primogênito do Pai. A partir daí sim, eu tenho o direito de ser filho de Deus por adoção. Amém? Mas eu queria que você que é membro do canal, mais uma vez, estivesse aí compartilhando da mensagem, Deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like. E você que não é membro, faça parte também do nosso canal, Pastor Fortunato Luiz. Toda semana nós temos mensagens aqui no nosso canal. Você pode estar vendo qualquer hora que você quiser. Amém? Você é convidado a participar com a gente desse canal. Eu queria orar por você nesse momento. Estamos terminando estamos falando sobre as características dos filhos que irão se manifestar. Então hoje nós estamos terminando essa parte, E vamos continuar falando sobre paternidade ao longo da semana. E é importante a gente fazer esse resumo para que você entenda, Você que está desde o início acompanhando, você que está chegando agora, é importante você assista as outras mensagens que nós gravamos aqui falando sobre as características dos filhos, e nós fazemos um resumo sobre cada característica nessa hora. Amém? Queria convidar você a orar comigo nessa hora. Mais uma vez, não deixe de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem. Vamos falar com Deus. Pai, abençoe cada família, abençoe cada pessoa que está nos acompanhando nessa hora. Que a tua presença venha estar inundando, invadindo essa casa, essa família. Abençoa os teus filhos. Senhor, eu te peço, Senhor, tem misericórdia de cada filho, de cada filha que necessita de uma intervenção, de um agir sobrenatural do Senhor. Visita essas pessoas que agora precisam dessa intervenção, desse agir sobrenatural do Senhor. E abençoa os teus filhos. Cubra-os com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Características dos filhos que irão se manifestar. Segundo Colossenses, nós pegamos o livro de Colossenses, na verdade, a carta de Paulo aos Colossenses, para estar falando um pouco sobre essas questões, falando sobre aquilo que Jesus ele fez por nós, nos reconciliou através do seu sangue, nos libertou do império das trevas, E agora, através do sacrifício perfeito de Jesus, nós somos livres para manifestar a glória do Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Por que manifestar essa glória, pastor? Lá em Romanos, como todos nós sabemos, Romanos no capítulo 8, no versículo de número 21, versículo 20, 19, diz assim, Romanos 8, 19, 20 e 21, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa, existe uma expectativa da criação, aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, nós vamos perceber que existe uma expectativa para que os filhos legítimos, não é só os filhos, é os filhos legítimos, porque não é só ser filho, tem que ser filho legítimo. E são características que vão nos diferir daqueles que não são legítimos. Quem são os filhos legítimos, pastor? Filhos legítimos são aqueles que primeiramente receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Filhos legítimos, eles foram libertos das garras do inimigo, para que você possa, anunciar a palavra de libertação. Primeiro você tem que ser liberto, certo?
Então o verdadeiro filho legítimo, ele foi liberto das garras do inimigo. João 8,32. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 que vai dizer que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então existe aí uma necessidade de libertação. Lá em João, esses dois versículos que eu falei, João 8,36 e João 8,32, vai estar falando sobre isso, sobre aqueles que foram libertos pela palavra e pela verdade, pela palavra da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Quem é a verdade? Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, através de Cristo Jesus, nós temos essa libertação. Libertação de uma antiga vida, de uma vida que estava presa, sabe, aos cativeiros do inimigo. A segunda característica, fomos filhos semelhantes a Jesus, a imagem do Pai. O filho, ele precisa refletir a imagem do Pai. O homem, ele perdeu essa imagem no Éden. O que vai descaracterizar esse filho? O pecado. E é através do sangue de Jesus que nós retornamos, nós tomamos de volta, sabe, essa caracterização, né, essa imagem de filhos de Deus, filhos semelhantes à imagem do Pai, que vão manifestar a glória de Deus. Jesus, ele te chamou, sabe, com um propósito. Ele é o nosso referencial, ele é o nosso modelo. Paulo vai dizer: sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, filhos semelhantes à imagem de Jesus, à imagem do Pai. A terceira coisa, filhos reconciliados e aliançados no sangue do Cordeiro. Filhos reconciliados e aliançados no sangue do Cordeiro. Precisamos entender que é sobre esse aspecto da aliança. A aliança, ela representa, como nós falamos aqui, o cuidado, o respeito, a segurança, a proteção. A aliança representa o compromisso. Ou seja, a partir do momento que você é um filho aliançado, você tem um compromisso com o propósito do Pai. Essa aliança, ela não é uma aliança qualquer, é uma aliança feita no sangue do Cordeiro de Deus. Então, se você é um filho, você precisa respeitar a aliança que você tem com o seu pai. Não basta ser filho, tem que estar aliançado com o Pai e honrar o compromisso. Jesus estava tão aliançado com o Pai que no Getsemane vai chegar um determinado momento que Jesus, ele vai orar da seguinte forma: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feito a tua vontade. Ou seja, o propósito era a cruz e Jesus, ele obedeceu o propósito do Pai, que foi a morte e a morte de cruz. E através desse propósito que eu e você estamos aqui hoje, através desse propósito que eu e você recebemos a paternidade de Deus. Então, precisamos entender que a partir do momento que nós respeitamos essa aliança no sangue do Cordeiro de Deus, nós vamos sim ser filhos que vão manifestar a glória do Pai. E outra coisa é filhos fundamentados na fé, na palavra de Deus, que não irão retroceder. Porque a palavra de Deus vai dizer que o justo vive pela fé, viverá pela fé. A palavra de Deus vai dizer que o justo, ele viverá pela fé, e se ele recuar, né, a Bíblia diz que a alma do Senhor não terá prazer nele. Então, filhos fundamentados na fé da palavra de Deus. Qual é o seu fundamento? Precisamos ter um fundamento. O nosso fundamento precisa ser a fé na palavra de Deus. É crer naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, através da palavra de Deus. Através da palavra tudo foi criado. Haja luz e houve luz. Haja dia e houve dia. Então Deus, ele liberou a palavra sobre a tua vida. Você precisa andar sobre essa palavra, certo? Você não pode andar por vistas. Você não foi chamado para andar por vista. Você foi chamado para andar na fé do Filho de Deus. Aquele que é filho verdadeiro, fundamentado na palavra. Ele não anda pelas circunstâncias, ele anda pela palavra.
E é pela palavra que Deus chamou você para andar, fundamentado na fé. Deus ele quer restaurar essa imagem, né, que se perdeu lá no Éden, através do sacrifício de Jesus. Então nós falamos sobre isso, sobre essas características, né? O tempo dos verdadeiros filhos legítimos de Deus é esse de se manifestar. Porque existem filhos que não são legítimos, parecem ser, mas não são. Os legítimos, eles vão dar sinais que são legítimos. Vou repetir aqui: os filhos legítimos que vão se manifestar foram libertos das garras do inimigo, semelhantes a Jesus, a imagem do Pai, reconciliados através da aliança do sangue do Cordeiro, fundamentados na fé pela palavra de Deus, e não irão retroceder. É isso que Deus, nesses últimos dias, quer usar para se manifestar. E talvez, querido, você seja um desses, e Deus ele quer acender em você essa chama, para que você, através da sua vida, você possa manifestar o amor de Deus para outras pessoas. O mundo ele carece desse amor. Estamos vivendo num mundo tão, egoísta, egocêntrico, onde as pessoas só pensam em si próprias, onde as coisas são mais valiosas do que as pessoas, onde o ter se tornou mais importante do que o ser. Então esse é o momento e essa é a hora dos verdadeiros filhos de Deus se manifestarem nessa terra. E se você é um desses filhos, Deus ele conta com você. Amém? Eu queria orar pela tua vida nessa hora. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, fala conosco, Senhor, dia após dia, Pai, que a luz que outrora brilhava na vida do teu filho hoje já não brilha mais, que ela venha brilhar, Pai. Que o teu filho possa ser, Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Deus Todo-Poderoso, uma luz no meio da escuridão. Usa os teus filhos, Pai, com poder e glória para se manifestar nesses últimos dias. Fala, Senhor, poderosamente ao coração de cada filho e de cada filha, e manifesta o teu poder e a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida de forma poderosa. Busque isso. A evidência maior é que você já aceitou Jesus e agora viva intensamente essa vida que Deus preparou para você e se manifeste. Amém? Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida e abençoe o seu dia, em nome de Jesus.